Uma cidade mineira, ela se funda em torno de um arraial. Um arraial, no sentido técnico, é assim, é onde você tem uma capela, um povoado e um cemitério. Onde que estava isso em Juiz de Fora? Do lado de lá do Rio? Não. Lá de lá do Rio tinha uma estrada abrindo do nada. Essa capela e esse cemitério estavam aqui, do lado de cá do morro, e esse lugar chamava Morro da Boiada. A gente tem o documento de petição da construção dessa capela, que é do Antônio Vidal, 1741. A gente tem um documento do primeiro vigário de Juiz de Fora, que era um vigário, um homem negro, chamado Padre Tiago. Ele cita, tem uma das páginas que ele cita 8 enterros. 7 deles estão no cemitério da Matriz, que é lá onde está a catedral hoje. E o primeiro deles, lá em cima, é um enterro, sepultamento de uma escrava, e onde ele diz, ela era escrava da fazenda da Fortaleza, que é aqui na região do Retiro, e que ela foi enterrada no cemitério do Morro da Boiada. Esse cemitério, ele tinha essa capelinha e esse povoado. Então, assim, o polo sociogenético da região de Juiz de Fora é o Morro da Boiada, é esse o ponto. Agora, por que é que isso foi ocultado? Por que isso foi apagado? Por que a gente não sabe quase nada sobre isso? Por que não tem documento a respeito disso? Esse é o ponto que eu tenho levantado e que eu tenho trazido, assim, que é uma indignidade com a cidade, deixar a cidade sem saber dessa questão. Por que é que esse lugar é tão desprezado? Lá no bairro ninguém sabe disso, assim, ninguém sabe que houve aquilo. Limparam o lugar e lotearam a região. Aliás, é até reconhecido assim. Quem é que vai querer morar em cima de um cemitério? Então você tem que sumir com essa imagem, com essa referência, né? É inteligível isso. Mas ali é o lugar onde a cidade nasceu. E eu falo desse lugar do historiador do lado de cá do Rio. Eu falo do lugar do historiador do lado de cá do Rio, que conta uma história diferente dessa história oficial do lado de lá. Porque é diferente. Como diz o Pedro Nava, até as jabuticabeiras do lado de cá do Rio são menos doces do que as de lá. Então, assim, Juiz de Fora foi fundada por uma elite poderosa, uma elite escravocrata, uma elite que vai fazer essa cidade ser grande e poderosa, interessante. Não é isso que está se questionando. Eu estou questionando é o seguinte: onde é que estava esse cemitério, essa capelinha? Hoje a gente sabe, é onde o povo colocou, assim, no alto do Morro da Boiada. Esse Morro da Boiada é uma serra. Ele começa na subida do Bar de Lourdes, na beirada ali do Bar de Lourdes, mas quando você vai descer para o Retiro, você percebe que é uma serra bastante íngreme, bastante pesada. Então, quem morava no Juiz de Fora, ali na área central ali, dizia, eu estou indo lá no Morro da Boiada, ou quem está aqui, eu estou indo a Juiz de Fora. Então, essa nomenclatura, ela denuncia uma situação à vida, e naquele tempo era quase tudo a pé ou a cavalo, então assim, eram distâncias bastante significativas. O bairro Floresta tinha, então, pequenos lugarejos, né, e pequenas casas onde essas pessoas criaram seus laços de solidariedade, criaram as suas famílias e foram muito importantes para exatamente reforçar e resistir, né, ao que foi, primeiro, a escravidão, mas também a vida do negro após a escravidão. Sempre à margem da sociedade, quem ali estava, quando ia visitar, né, Juiz de Fora, ou quando precisava visitar Juiz de Fora, dizia, vou à cidade. Uma marca que, inclusive, ficou para a nossa cidade, que as pessoas de vários territórios, de várias periferias, quando dizem que vão ao centro, dizem, vou à cidade. Porque, né, não se sentiam, talvez, parte dessa cidade, mas, na verdade, a cidade cresceu a partir dessa mão de obra. Primeiro, na agricultura, principalmente na cafeicultura, depois nessas indústrias que se instalaram por aqui. O bairro Bom Pastor era denominado Lamaçal.
o bairro Bom Pastor era um bairro o qual a população negra ocupou e povoou aquela região. Só tardiamente a população foi expulsa para as regiões mais periféricas, se é que a gente pode dizer assim também. O mais interessante da gente pesquisar e da gente descobrir é a gente começar a compreender melhor a nossa cidade. Começar a compreender por que tem aquela característica, por que é daquele jeito. E no caso especificamente dos alemães, eles tiveram, né, eles ocuparam uma área da cidade, que hoje está na cidade. Como eu falei, você pega um mapa da colônia e você pega um mapa de Juiz de Fora hoje, você vê que a região oeste é a colônia. Não tem outra. E no caso dos italianos, por exemplo, que foi uma imigração muito maior do que a alemã, eles, claro, se concentraram muitas vezes ali no Largo do Riachuelo, né, perto da igreja de São Roque, se concentraram em outras ruas. Pantaleone Arcuri fez belíssimos prédios pela cidade inteira, mas a gente não tem um reduto dos italianos, como a gente tem, por exemplo, dos sírios, que muitas vezes se concentraram na Rua Marechal Deodoro. Mas ali eles já não imprimiram tanto essa característica, eu digo, arquitetônica. Diferente dos imigrantes alemães que vieram para uma colônia específica, os imigrantes italianos não tinham uma localização própria, assim. Eles estavam meio espalhados pela cidade, por alguns parentes que já estavam na cidade, e eles vinham da Itália para ficar com esses parentes. Em outros casos, eles passavam pela hospedaria Horto Barbosa e acabavam se ajeitando na cidade, próximo ao trabalho. Enfim, não tinha uma colônia como foi a colônia alemã. Apesar disso, quando a gente lê os jornais da época, a gente sempre vê mencionando a colônia italiana. Dá a entender que a colônia italiana se refere aos italianos que moravam em Juiz de Fora, mas não há um lugar específico, colônia, como havia para os imigrantes alemães. Em 1920, chegou Nema Salamão para Juiz de Fora, que era a casa libanesa. Vieram aqui o Gatas Bara, vieram os Mukdessi, e dali começaram a mandar cartas para todos os Iabrudenses que estavam aqui no Brasil, que vieram de Yabrut, da Síria. Aí começaram a vir um pouco atrás de um pouco. Aí vieram os Mukdessi todos, aí vieram da Casa Vitória, que é os Arbecs. Aí depois que veio o meu cunhado, o Adir José Rame e Felipe Andraus. Eles estavam em Piraju e meu tio estava em Cerqueira César. Sabendo que tem muitos de Juiz de Fora, aqui de Juiz de Fora, eles vieram para Juiz de Fora. E nós gostávamos muito, eu gostei muito de Juiz de Fora, do povo de Juiz de Fora. Achamos ela uma cidade do futuro. E do futuro por quê? Porque precisava de tudo. Ela estava começando, tinha poucos ônibus, o bondinho, que era o mais importante de Juiz de Fora, e ali começou a crescer, até que nós estamos hoje aqui e eles estão aqui. É isso aqui que Juiz de Fora foi uma cidade que nos deu futuro para nós, para os nossos filhos, e nós somos muito gratos ao povo de Juiz de Fora, a Juiz de Fora, por causa disso. Depois, em 1930, vieram para Juiz de Fora e fundaram Casa Chique. Aí, Casa Chique, esse nome, ele veio de Piraju, de São Paulo, de uma irmã do Adinho José Ramos. O tempo foi passando, foram casar em Yabrut e voltaram primeiro Filipe em 39. Em 47 foi o meu cunhado, casou também e veio embora, e aí o meu futuro marido veio com eles. Ficaram aqui em Juiz de Fora, fundaram Casa Chique, trabalhando muito, mascateando. E em 47 veio meu marido, voltou para Yabrut em 53, e ali nós nos conhecemos e casamos e viemos de Juiz de Fora. O comércio de Juiz de Fora, as fábricas de Juiz de Fora, que todos começaram na Rua Marechal Parte Baixa. Em 1940, teve aquela enchente em Juiz de Fora. E Rua Marechal Deodoro até andava de canoa, de tanta água que estava. Molhou as Casas Chique inteirinha, ficou com o tecido molhado, todinho. Meu cunhado e meu tio começaram todos dois a chorar,
Nossa, custando a erguer, agora a minha água levou tudo. Aí passou por eles, Gatasbara. Falou com eles assim: o que é isso, meu filho? Precisa chorar. Paga, vende esses panos molhados, tudo mais barato, preço do custo mais barato, e salva seu capital. Aí eles começaram a vender o tecido molhado, anunciaram tudo molhado, começaram a vender. 15, 20 dias venderam todo os tecido molhado. Aí eles começaram a não ter mais tecido molhado, o pessoal procurava. Aí passou por eles, Gatassi novamente, e falou com eles assim: não precisa, molha os tecidos E põe para vender com pano molhado. Molharam toda a mercadoria, venderam ela toda, arrumaram um capital, molharam todo o tecido que estava lá na loja. Venderam ele tudo e foram para São Paulo, começaram tudo de novo. A Casa Chique, que é uma das mais antigas, depois vem a Libanesa, veio também a Marabá, que restaram de toda a Rua Marechal Deodoro, todo ele, restaram essas 3 lojas de tecido. A gente vê muita influência da arquitetura italiana nos prédios históricos, inclusive os prédios tombados como patrimônio da cidade. Talvez a pessoa que mais ajudou a trazer essa arquitetura italiana para Juiz de Fora foi a Companhia Pantaleone Arcuri. E a gente vê boa parte dos prédios históricos tombados da cidade de procedência da Companhia Pantaleone Arcuri. Uma das contribuições da arquitetura italiana que a gente consegue ver na cidade ainda hoje foi o primeiro arranha-céu da cidade de Juiz de Fora, que foi o prédio da família Ciampi. Fica em frente ao Parque Alft, onde hoje na parte de baixo funciona a livraria Leitura. É um prédio de 4 andares e com uma torre anexa no 5º andar. Aquele foi o primeiro arranha-céu da cidade. Mas também a gente vê a influência italiana na gastronomia, na própria nomenclatura dos cafés, né, tão tradicionais aqui em Minas. Muitos deles foram influenciados pela gastronomia italiana, os doces, a pasta, né, a massa italiana é muito forte em Juiz de Fora, as pizzas, né, são contribuições que a cultura italiana deixou para a cidade. Muitas pessoas, então, que não tiveram a sua história, né, e o seu nome marcado na historiografia da cidade, foram muito importantes, porque foram elas que, de fato, construíram, com o suor do seu trabalho, com os seus saberes, com a sua cultura, com a sua vontade de ver prosperar a cidade, mas, sobretudo, de ver prosperar as suas comunidades e as suas famílias, de tentar dar um futuro melhor para os seus filhos, buscando condições para a educação, foram tão importantes para a construção e para o avanço dessa cidade. Até a chegada da universidade, né, na região, porque ela foi instalada bem na colônia alemã, até a vinda do campus, né, a construção do campus em 1970, o bairro ele era chamado ainda de Colônia de São Pedro. Então, tem correspondências, assim, a gente tem no arquivo, que a pessoa envia, assim, fulano de tal, Colônia de São Pedro. Não tem endereço, não tem rua, não tem nada, e o carteiro sabia onde era a casa do fulano. Isso, assim, bem próximo mesmo, já nos anos 60, quase 70. Visualmente, você sabia que você estava fora de Juiz de Fora, digamos assim, né? Porque aqui ainda era zona rural, considerada zona rural da cidade, porque visualmente se percebia que a arquitetura era diferente. Era um tipo de construção, eram casas que não se encontravam em outra parte da cidade, exatamente por ter essa característica da cultura alemã. Esse estilo de construção do tijolo aparente, um tijolo que é assentado com uma certa arte, ele é assentado em posições diferentes, o formato do telhado, a disposição das janelas e das portas, tudo isso é uma característica de uma arquitetura alemã também, e foi vamos dizer assim, o estilo construtivo que os imigrantes usaram na colônia. Eu acho que um dado importante para a gente falar sobre Juiz de Fora com relação à população negra nos dias de hoje foi aquela pesquisa da ONU de DH que saiu no ano de 2017, que classificou Juiz de Fora enquanto a 3ª cidade mais desigual entre pessoas negras e não negras
do Brasil. Na virada do século, a população negra, o movimento negro acabou se projetando, né, enquanto sujeito, né, de uma história que não era contada nas escolas. Eu queria saber se na historiografia a população negra desaparecia depois da abolição, né? A gente sabia da população negra enquanto escravizada. Depois que aconteceu a abolição, de 1888 para cá, a população negra desaparece dos livros didáticos e paradidáticos, assim, numa mágica. Então, assim, deu tudo certo, estava tudo legal, está tudo resolvido, não temos mais problemas nesse país, segundo o que nos era passado pela historiografia tradicional e clássica. Tire-nos do tempo pretérito, tire-nos das condições de fóssil, tire-nos das condições lembrados apenas pelos livros didáticos e pelas imagens pitorescas dos viajantes, que é importante, mas que não é o essencial. Nos coloque no tempo presente e nos referencie a cada ato dessa cidade como uma formação do povo Curi, que o povo Curi seja rememorado e que se tenha também um pedido de reparação a essa história tão violenta que até hoje não consegue entender a nossa presença. É interessante perceber, né, na migração italiana que quando eles chegavam nas regiões, na verdade, eles não se identificavam como italianos, eles faziam parte da nação italiana que acabara de ser criada. Então, muitas vezes, eles se viam como calabreses, como napolitanos, mas essa identidade italiana não era tão bem firmada entre eles. Por isso, muitas vezes, aconteciam até uns choques. Ao chegar na cidade, esses italianos, às vezes, se estranhavam por conta disso. Eles eram taxados como italianos, mas muitas vezes eles não se sentiam como italianos, porque eles pertenciam a uma região específica da Itália. E a gente tem famílias que estão há 163 anos no mesmo lugar. Eles são donos da terra desde que chegaram, compraram e pronto. Foi brincando. Eu moro na colônia, eu moro em São Pedro. Eu sei quem comprou a terra em 1858, quem que tinha, quais foram os proprietários até chegar na escritura da minha casa. Então, assim, é muito interessante. Então, tem famílias que você vai ver, eles estão com aquela terra, é a terra deles desde 1858. Vieram os sírios, que eram os se juntaram todos juntos com os libaneses. Os libaneses eram Shueri, família Nader, família Simão Gabriel, e todos eles juntaram, já estavam os filhos crescendo. O que eles pensaram? Nossa Senhora, nós temos aqui nossa colônia está crescendo muito, e nós precisamos nos unir muito. Como é que vamos fazer? Então, vamos resolver fazer um clube sírio libanês. Tinha Rafas, que era de um libanês, Jorge Rafael. Ofereceu o Rafas para fazer as reuniões do clube. E ali começaram a fazer o clube, começaram a pensar, começou o pessoal a aderir aos poucos, e com isso, aderir aos poucos, surgiu a casa, que é na Avenida Rio Branco. Naquela época, ela de uma rua até 146 metros, até a rua não tinha Severino Meirelles, e compraram ela e começaram a vender os quinhões, justamente deram primeiro, na verdade, preferência para os sírios e os libaneses. Aí todo mundo comprou, mas não deram conta da construção e de ter que pagar também o terreno, a casa. Aí abriram espaços para os brasileiros. Essas histórias que unem as pessoas são histórias contadas. Eu ouvi, né, no terreiro da casa da minha avó, quando meu avô contava sobre o tempo ainda da escravidão e contava também, né, no meio de histórias que hoje a gente poderia chamar de história, as histórias que a grafia deixou para trás, mas que eram algumas com um ar de terror, um ar de encantamento, né? Como, por exemplo, na quaresma, a gente não podia sair depois das 6 horas, todo mundo tinha que ficar dentro de casa para não ver assombração, e de noite, se a gente prestasse atenção, podia ouvir
a procissão dos escravizados que passavam pelas ruas do lugarejo, né? Porque até então não se olhava, né? Nós éramos descritos com o olhar do outro. Então, quando você traz uma literatura negra, é o negro falando de si mesmo, é contando a sua história através do seu olhar. Uma coisa é você escrever do que vive, outra coisa é você escrever daquilo que você observa que o outro vive. É completamente diferente. E temos uma lenda. E essa lenda é muito legal por causa disso. A lenda conta o seguinte, olha, o fazendeiro Antônio Vidal, ele não fala fazendeiro, não. O fazendeiro tinha uma fazenda aqui, morava na Fazenda do Retiro, e tinha uma capela aqui, porque para ele ir ouvir missa, ele tinha 6 quilômetros para ir até Simão Pereira, que era a primeira paróquia possível. Ou então ele tinha 6 quilômetros para ir até o Engenho do Mato, que é lá na região de Chapéu d'Uvas, para poder assistir missa. E na época da chuva ele não ia em lugar nenhum, porque ele não saía daqui, porque era um brejo terrível, então ele não saía para lugar nenhum. Então ele pede autorização para fundar essa capela. Então ele funda essa capela aqui, neste lugar. Por que a gente sabe disso? Porque a gente tem os relatos de que ela existiu e a gente tem os relatos do povo que ali viveu, passou por ali, inclusive a Dona Luísa. Dona Luísa está com 86 anos, 87 agora. Ela conta, ela e a Dona Candinha, ela está viva ainda, ela conta, a gente brincava de pular a cova rasa ali no Cafezal. É um lugar onde é que tem aqui no bairro Santo Antônio, onde elas brincavam de pular cova rasa, brincavam de pular cova, que ainda tinha, e ainda tinha lápide do cemitério. Este lugar, esse cemitério, sepultou o Antônio Vidal, o fazendeiro poderoso que construiu a capela, foi o lugar do casamento da filha do Tostes e foi o lugar do sepultamento. Inclusive, esse sepultamento, assim, tem relato da família, que quando eles limparam o cemitério aqui, eles levaram esse corpo, porque eles acharam um corpo intacto, porque a terra não comeu, então ele estava intacto. Para evitar que o povo sacralizasse aquilo, tornasse aquele corpo uma santa, então eles tiraram daqui, assim, meio escondido, e enterraram no cemitério, lá do Poço Rico, no cemitério municipal hoje. Então, tem esses relatos todos. E como é que essa coisa ficou perdida? Como é que a gente deixa esse negócio sem contar, sem saber, sem ter descrição sobre ele? Então, aqui, assim, a gente tem uma questão séria, que esse é o detalhe legal que a lenda conta. O Santo Antônio estava aqui na capela do Antônio Vidal, aqui no Morro da Boiada. Só que a cidade do lado de lá começa a crescer, os fazendeiros começam a ver do lado de lá uma possibilidade de uma estrada melhor, pavimentada, para escoar sua produção. Então, os fazendeiros vão se mudando para o lado de lá. E o povo simples, o povo pobre, fica do lado de cá. Só que, assim, como é que você vai sobreviver numa Juiz de Fora rural, como era essa de 1800, em torno de 1850, como é que você vai sobreviver sem os fazendeiros? Então, esse povo vai ser obrigado a se mudar para o lado de lá também. Só que como é que você faz isso? Você tem que arranjar um jeito de fazer esse povo ir para lá, você não queria ir. Então, eles montaram uma capela lá, muito mais sofisticada, com 2 torres, bonita, tem descrição dela. Então, eles montaram essa igreja lá e levaram o santo daqui para lá. Só que aí, assim, tem a história da bilocação, que é um negócio que a igreja conta, assim, é um milagre, né? Que o santo volta. Então, eles fazem uma procissão, levam o santo outra vez para o lado de lá, e à noite, na calada da noite, o santo torna a voltar para cá. Assim. O santo não queria ficar lá. Esse episódio é chamado na historiografia religiosa como o episódio do Santo Fujão. Só que esse Santo Fujão, assim, em todos os lugares, ele fica onde ele quis, onde o santo quis. Aqui em Juiz de Fora é um episódio, assim, até onde eu sei, é um episódio inédito. O santo não fica onde ele quis. O santo fica onde a elite quis que ele ficasse. Então, assim, o Santo Antônio, que era do Morro da Boiada, foi levado para o lado de lá, para a Capela de Santo Antônio, para poder dar fundamento, para poder dar fundação a este lugar, a gente chama isso em linguagem religiosa, que ela era secularizada. O Juiz de Fora nasce secularizada. Ela não tinha um arraial, ela não tinha um fundamento, ela não tinha nem uma capela, nem um cemitério. E aí, para poder dar legitimidade àquilo, cria-se a capela, dá-se o nome de Santo Antônio, só que cadê o santo?
nós vamos buscar o da boiada. O povo não quis deixar. Então, eu acredito que, por causa dessa questão de não ter deixado, é que esse arraial do Morro da Boiada vai ser assim, arrasado no sentido de sumir com essa mentalidade, com essa memória, com essa lembrança. E é isso que eu venho trazendo do lado de cá do Rio, essa lembrança não pode ser esquecida.